Paz, meus irmãos, paz dos irmãos aí que vai nos acompanhar pela live. E os irmãos aí que for entrando, eu peço que compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Nessa aula de hoje, né, a gente vai estudar sobre a expiação limitada, o terceiro ponto aí do calvinismo. E é um ponto difícil também para a gente entender, porque aí a gente vai ter textos na Bíblia que vai falar sobre, vai parecer que a expiação, que a morte de Cristo foi para salvar todos, mas a gente vai falar sobre esses textos. Eu disponibilizei para vocês aí o material. Quem não tiver no grupo, vocês compartilhem aí, que vai ficar uma forma mais fácil para a gente entender. Então a gente vai dar continuidade aí no nosso mini seminário, né? Como se fosse um seminário, e é de suma importância a gente aprender sobre isso. E eu fico feliz porque Deus tem nos ajudado, tem nos levantado para aprender sobre isso. Infelizmente é uma coisa que é raro a gente ver hoje na grande maioria das igrejas, fazer um estudo sobre a Bíblia, né? E por isso que a gente vê muitas igrejas aí, muitos púlpitos fracos e muitos cristãos fracos também. Mas vamos lá, vamos começar com a expiação limitada. O terceiro ponto, a gente já viu sobre a depravação total, a gente já aprendemos sobre a eleição e agora vamos para a expiação. É como se fosse uma cadeia, como se fosse uma lógica, né? Todos os humanos estão depravados, mortos, seus delitos e pecados, corruptos, e Deus precisa agir de misericórdia. Esses seres humanos não querem a Deus de uma forma livre, eles não vão escolher a Deus, então Deus precisa agir com misericórdia. E aí a gente vê que Deus age com misericórdia com uns e com outros não. Então a gente vê aí a eleição incondicional. E aí a gente vai aprender agora por quem Cristo morreu. Se Cristo veio morrer pelos eleitos ou se Cristo morreu por todos. Eu recomendo os irmãos que vai acompanhar a live, tem um livro chamado Por Quem Cristo Morreu, do John Owen, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Esse é um livro muito bom, ele vai falar muito sobre esse assunto, Por Quem Cristo Morreu. Então, quem tiver interessado, pode adquirir esse livro. E os irmãos aqui presentes também, se quiser o livro, eu empresto. Vamos começar aqui, então, falando sobre a expiação limitada. Eu vou correr nos primeiros slides aí, porque eu quero chegar na parte dos textos bíblicos, das referências, porque a gente vai ter a base que vai falar sobre a expiação limitada e os textos bíblicos que são usados pelos arminianos para defender a expiação ilimitada. Aí a gente vai ver como que pode ser interpretado esses textos. Então vamos começar aí. Primeiro slide. Expiação limitada, capítulo 2, artigo 8. Esse artigo aqui tem na Bíblia Genebra. Quem tiver a Bíblia Genebra, você pode ver aí que vai ter na sua parte lá no finalzinho dos cânones de Dort. E ele fala assim, ó, esse artigo. Pois este foi o soberano conselho de Deus, o Pai, que a eficácia salvadora e vivificante da preciosíssima morte de seu Filho se estendesse a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por consequente, os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelos pais. Então, a gente vê aqui, nesse comentário, a respeito da expiação limitada, dizendo por quem Cristo morreu, que foi unicamente pelos eleitos. Então, a gente vê que existe um povo escolhido, um objetivo específico pela morte de Cristo. E agora, e esse é um ponto difícil, porque vai ter textos na Bíblia que vai falar que Cristo morreu por todos, ou Cristo morreu pelo mundo inteiro.
E aí é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, porque vai ter versículos que vai falar sobre isso, e a gente, no decorrer da live, vai abordar esses textos. Tá? Aí agora a gente vai para o segundo slide aí, que aparece a foto do nosso querido aí, Jacob Armínio, né? E o que aconteceu? O Armínio, ele teve que escrever um livro chamado Apologia contra os 31 artigos difamatórios. O que aconteceu? Alguns calvinistas estavam espalhando panfletos falando que Calvino disse algumas coisas, né? Só que aí Calvino teve que escrever esse livro para se defender. E aí ele disse assim, que aqueles que rejeitam a primeira dessas opiniões, a de que o preço da morte de Cristo foi pago por todos e por cada um, considerem a maneira como poderiam responder às seguintes passagens das Escrituras, de 1 João 2,2 e João 1,29, Romanos 14,15, 2 Pedro 2, 1 ou 3. Toda controvérsia, portanto, está na interpretação. As próprias palavras devem ser simplesmente aprovadas porque são as palavras das Escrituras. Então, é realmente isso. A gente vai ter que cair na interpretação dos textos. Só que quando você vai interpretar um texto, você não pode colocar o seu pensamento naquele texto. Porque aí você força a interpretação e você força que o texto diga algo que você quer que ele fale. Mas a gente tem que entender que o texto fala e a gente tem que ficar com o que o texto está falando, né? Só que é um ponto incoerente. Tem outro ponto aqui a gente vai ver agora o segundo artigo da remonstrância, que é o ponto dos arminianos, que ele vai dizer o seguinte: em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Contudo, de tal modo que ninguém é participante desta remissão, senão os crentes, segundo a palavra do Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2, que diz: Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. E é engraçado que os arminianos, eles deveriam crer na expiação limitada. Porque, como o Ismael falou semana passada, eles creem também numa eleição. No sentido de que a eleição se dá pela presciência, né? Deus, no corredor da história, viu quem iria crer e ele escolheu essas pessoas. Então, se os arminianos também tenham os eleitos, por quem que Cristo veio morrer? Ele veio salvar quem? Mas eles falam que não, que Deus veio salvar todos, cada um individualmente. Mas é um ponto incontroverso porque não tem lógica aí. Porque se eles acreditam que existe um grupo de eleitos, a lógica seria que Cristo veio morrer por esses. Mas eles não acreditam nisso, né? E aí é um ponto de controvérsia deles que a gente vai ver nos próximos textos. Então, a questão central da expiação limitada é a morte de Cristo. Cristo veio salvar, a morte dele foi para salvar um grupo definido de pessoas ou para abrir a possibilidade de salvar um grupo indefinido. Ou seja, ele pagou um preço para efetivamente comprar pessoas determinadas, ou o preço foi pago para possibilitar que as pessoas que quisessem se beneficiassem deste pagamento. Então, o ponto é, Cristo morreu por todo mundo, só pelos eleitos, para salvar um grupo definido de pessoas, ou ele pagou o preço para que as pessoas que quisessem se beneficiassem desse pagamento. Então, do ponto dos arminianos, é o seguinte: Cristo pagou o preço por todos, mas é o homem que decide se ele quer ser beneficiado ou não desse pagamento. Então, pelos lados dos arminianos, a decisão está no homem. Então, por exemplo, Cristo chega até a pessoa e fala: eu paguei o preço por você. A pessoa pode decidir: não, mas eu não quero. Então, lógico, aí a morte de Cristo seria em vão, né? Porque ele morreu por uma pessoa que não quer ele. Sim.
Agora, a gente vai ver uns textos aí. Vou ver se o horário dá para a gente ler a maioria das referências bíblicas, tá? Primeiro aí, que vai nos dar essa primeira parte é os que defendem a expiação limitada. Então vamos lá para Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 28. Mateus 26, verso 28, que diz assim: Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, a gente vê aqui que ele usa a palavra muitos, e não a palavra todos, né? Ele usa a palavra muitos, e isso sugere que ele derramou sangue, não por todas as pessoas, mas por muitos. Aí, o que os arminianos vão falar? Não, mas ele quer dizer que esse texto aí, como eles interpretam? Eles interpretam que esse muitos aí se refere ao mundo todo. Porque no mundo todo existem muitas pessoas. Então, eles vão interpretar esse texto desse jeito. Mas a gente vê que o autor, ele usa a palavra muitos de uma forma limitada. E não é uma forma ampla que ele vai usar. Porque a gente vai ver nos outros textos que sempre vai seguir a linha de que Cristo morreu por um grupo definido de pessoas, um alvo específico. Aí a gente vai ver os outros textos. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Outro texto que vai falar sobre muitos também. Então, ele usa o mesmo sentido da outra palavra, de Mateus. Eles vão interpretar esses muitos aqui como se fosse muitas pessoas, por isso que ele interpreta como se fosse o mundo inteiro. Então, esse muitos aqui, para eles, significam que sejam muitas pessoas. Mas a gente vê aqui que o texto, ele nos dá um sentido limitado, que é diferente da palavra todos, né? Que tem um sentido mais amplo. E aí a gente vai seguir para outro texto agora, que é de João 10, verso 11. Que aí vai ficando um pouquinho mais complicado para os arminianos. Eles vão começar aí a se mexer nas cadeiras, porque vai fechando assim, né? Vai ficando de uma forma mais específica de que Cristo morreu por um grupo específico de pessoas. É claro que essa visão arminiana tem as suas fragilidades, né? Como também tem o calvinismo também tem algumas coisas que alguns pontos difíceis para a gente interpretar, né? E aí você tem que ver qual é por exemplo, o arminiano tem muitas fragilidades na visão deles, que você não consegue dar resposta, né? O calvinismo tem algumas fragilidades? Também tem, mas tem menos do que os arminianos. Então, quando você segue uma linha de interpretação, você precisa entender que vai ter fragilidades, que às vezes você não vai conseguir interpretar, você vai ter que achar a resposta para isso. Se você às vezes você não vai conseguir achar, e você vai ter que ficar quieto. Por exemplo, tem um vídeo, a aula do Gran Conato, que ele acredita no milênio, né? E ele fala que aquele texto de Ezequiel, que vai falar sobre o templo, que vai ser construído no milênio e tal, ele fala que é um ponto frágil na visão dele, que às vezes não tem resposta, e ele tem que ficar quieto.
Que os que creem no... Os amilenistas, tem que ficar quieto. Então, algumas visões aí que a gente... porque não tem como forçar o texto, né? Aí, então, a gente vai para João 10, 11, que vai dizer o seguinte: Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, olha o verso 14, ele vai dizer: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço as minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas. E o 26 vai dizer: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, é um texto que a gente vai ver que Cristo, é o próprio Cristo falando, ele dá um sentido de que ele veio dar a vida pelas ovelhas dele. E aí a gente vê que é um grupo específico de pessoas. Porque no verso 26 ele vai falar para os fariseus ali, né, que eles não criam porque eles não eram das ovelhas dele. Então, a gente vê no texto que Cristo vai dar a vida pelas suas ovelhas. Então, ele dá a vida por um grupo específico, por um grupo definido de pessoas. E aí a gente vê lá no verso 26 que eles não eram as ovelhas de Cristo, logo, ele não vai dar a vida por eles, porque ele vai falar: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Ainda em João, capítulo 11, verso 51, verso 49, quer dizer. Ele vai dizer o seguinte, João 11, 49. Caifás falando, né? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí, João agora falando: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então a gente vai ver aí outro grupo específico, o texto mostrando para a gente que existe um grupo específico, um alvo específico, que lá em João 10, a gente falou sobre as ovelhas, e aqui ele fala sobre os filhos de Deus, que andam dispersos. Então, se a gente for usar os filhos de Deus como cada indivíduo, a gente vai ver que cada pessoa, nem todos são filhos de Deus. Então, se João vai falar que ele vai se reunir em um só corpo, os filhos de Deus, a gente vê que é um grupo específico de pessoas que Cristo veio morrer, né? E a gente vai continuar falando disso nos outros textos. Agora vamos para Atos capítulo 20. A gente vai observando que sempre vai nos parecer que é um grupo específico de pessoas que ele veio dar a sua vida. Atos capítulo 10, verso 28. Vai dizer o seguinte: Atentei para vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente vê que Cristo comprou com seu próprio sangue quem? A igreja de Deus. Quando você compra alguma coisa, você compra algo específico. Então, o texto está nos dizendo, igual os outros textos vai demonstrando para a gente, que existe um alvo específico pela morte de Cristo. Ele pagou o preço, comprou isso com seu próprio sangue. Comprou o quê? A igreja de Deus. E a igreja de Deus é constituída pelos eleitos. A gente vai seguindo. Efésios agora. Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 25.
Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Outro alvo específico. Sempre os textos nos demonstrando aí que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, comprou, pagou o preço, derramou o seu sangue pela igreja. Alguns dos textos vão falar sobre as ovelhas, sobre os filhos de Deus, mas é sempre no mesmo sentido, de demonstrar para a gente que foi por um grupo específico de pessoas. Não é um sentido amplo, mas sim um sentido mais definido, não um sentido de todas as pessoas, mas só por alguns. A gente vai continuando lendo. Tito, capítulo 2. Tito 2. Tito, capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, outro texto que a gente vai ver que é um povo exclusivo seu. Então, ele vem para purificar, para tirar toda a iniquidade, para ter um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a gente sempre vai ver, a gente está seguindo a linha de pensamento novo testamentário, que nos demonstra que existe um povo específico, existe um povo exclusivo. A morte de Cristo foi pelos eleitos. Outro texto, vamos para outro texto. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Pedro aqui, ele está escrevendo cristãos. Né? Então, ele vai falar que Cristo resgatou-nos com seu sangue. Nós não fomos resgatados com prata ou com ouro, mas sim com o sangue precioso de Cristo, por amor de vós. Ou seja, ele nos resgata, derrama o seu sangue por amor dos crentes, né, dos cristãos, dos eleitos. E agora, o último texto aí, Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9. Vai nos falar o seguinte. Outro texto que vai falar sobre compra também. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a gente também vê uma compra, né, algo específico, e a gente vê que não foi por todos, mas somente por aqueles que procedem, ou seja, não é toda a tribo, não é toda a língua, não é todo o povo e não é toda a nação, mas sim os que procedem, ou seja, alguns das tribos, alguns das línguas e de todas as nações. Então, a gente viu nesses textos que existe um grupo específico de pessoas, um grupo definido por quem Cristo morreu. Mas aí você vai perguntar, mas existe textos na Bíblia que vai falar que Cristo morreu por todos, que Cristo morreu pelo mundo inteiro. A gente vai ver esses textos agora, que é um texto que é defendido pelos arminianos. E como que a gente interpreta isso, né?
Se ele te questionar sobre isso, como que você pode interpretar? Então, um texto que é usado por eles é de 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 5. Isso, 2 Coríntios 5. 5:15. Segundo Coríntios diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, eles pegam nesse texto aí. Ele morreu por todos. Como que a gente pode, então, interpretar esse texto? Se o texto vai dizer que ele morreu por todos, então, Cristo morreu por todas as pessoas. E como que a gente interpreta isso? A gente vai ter que ver o versículo anterior. O versículo 14 vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todo, logo todos morreram. Então, aqui ele se refere aos irmãos. Paulo, escrevendo a carta, ele se refere aos irmãos, né, daquele lugar, e também aos cristãos, aos crentes. Se refere a todos nós que morreram em Cristo, e agora vivemos nele. Então, ele vai dizer: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, os cristãos que morreram com Cristo e agora vivem nele. Não é um sentido de todas as pessoas, cada indivíduo, né? E aí vai ter outros textos que a gente vai ler. Então, toda vez que a gente lê o texto está dizendo Cristo morreu por todos, ou Cristo morreu pelo mundo inteiro, a gente tem que tomar cuidado, porque não pegar esse versículo isolado e falar que Cristo morreu por todas as pessoas. A gente vai ter que ver versículos anteriores ou entender qual era o contexto que os autores estavam falando. Outro texto aí, 1 Timóteo, um texto muito usado aí também, 1 Timóteo, capítulo 2, que foi até um texto falado semana passada, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. Ele vai dizer o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí eles vão pegar esse texto e vai dizer: não, Cristo morreu por todos, irmãos. Você não está vendo aqui no texto? O texto está dizendo: Cristo Jesus se entregou por todos, em resgate de todos. Só, irmãos, se a gente pegar esse versículo isolado, vai dar sim esse entendimento de Cristo morreu por todos. Só que a gente vai ter que ler o versículo 1 e 2, que vai dizer: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí quem são todos esses homens? Aí Paulo vai falar, no verso 2, em favor de reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se você entende o verso 6 como se Cristo deu resgate por todos e cada indivíduo, você também vai ter que entender o versículo 1 como se cada indivíduo. E aí Paulo está ensinando a gente a orar pelo todos os homens. Só que esse todos os homens aqui não é cada pessoa, mas sim classes de pessoas. Por exemplo, reis, escravos, pobres, ricos, inimigos e amigos. Então, se você entende o versículo 6 como cada pessoa individual, você então vai ter que ler, você também vai ter que orar por cada indivíduo, individualmente. E haja tempo, né? Para você orar por cada pessoa do mundo. Quantas pessoas existem aí? Uns 7 bilhões de pessoas? Se você for orar por cada pessoa, então tem que começar agora.
né? Até... Então, Paulo aqui está falando de classes de pessoas. Aí ele vai falar de reis, daqueles que acham investidos de autoridade. Então, todos aqui, irmãos, são classes de pessoas, todos os homens. Aqui, aí tem as classes, os reis, escravos. Então, quando você vai orar, você não ora por cada pessoa, você ora por uma classe de pessoas. Você pede oração pelos seus irmãos em Cristo, você pede oração pelos seus familiares. Então, você não está orando por cada pessoa, você está orando por uma classe específica, né? E aí, outro texto aí também usado. Vamos lá. Só tem esse e depois mais alguns textos aí. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, 9. Hebreus 2, 9 vai dizer o seguinte: Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, sendo feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado da glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Esse texto aqui, como a gente pode interpretar ele? Pode ser interpretado da seguinte maneira, que Hebreus, a gente sabe, essa carta foi escrita para os hebreus, né? Quem eram os hebreus? Eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, qual que é o problema que reinava aqui, nessa carta? Que na mente dos judeus, eles eram um povo exclusivista. Ou seja, Cristo só morreu pelos judeus. Só que aí eles pensavam o seguinte: será que os gentios podem ser salvos sem se tornarem judeus? Esse era o problema ali da carta. A gente vê isso lá também em Atos, eu acho, que acontece o concílio, que eles acreditavam que só eles, os judeus, seriam salvos. Como que os gentios poderiam ser salvos se eles não se tornassem judeus? Então, todos os homens aqui, em Hebreus, ele significa tanto judeus como gentios. Então, a gente vai ver agora o uso dessa palavra todos em alguns outros textos. A gente vê que isso aqui, todos, é um sentido limitado. Não se trata de todos os homens do mundo. Outro texto aí que a gente vai ver, outra referência bíblica para a gente ver, é João. João 12. João 12, 32. João 12, 32. Ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, como os arminianos, ele interpreta todos como se fosse cada indivíduo. E a gente vê nesse texto que Cristo fala que quando ele for levantado, ele vai atrair todos. E a gente tem que entender que todos não significa todas as pessoas do mundo, mas é sim um sentido limitado. Quando ele fala atrairia todos a mim, são os eleitos. Porque se você entende esse texto como se cada pessoa fosse atraída por Cristo, a gente vê isso no nosso dia a dia, que não é verdade. A gente vê, por exemplo, você vai pregar o evangelho para a pessoa, você vê que nem todas as pessoas são atraídas por Cristo. Muitas pessoas zombam do evangelho. Então, como você vai usar esse texto aqui para falar que o Senhor Jesus atrai todos? Então, esse todos aqui, quando a Bíblia fala, é um sentido mais limitado. É todos os eleitos. E ele atrai, sim, todos os eleitos. Mas a gente vê no nosso dia a dia aí que nem todas as pessoas são atraídas por Cristo. E que é o ponto da próxima aula, que a gente vai aprender sobre a graça irresistível. Né? Um ponto que a gente vai ver na semana que vem. A gente vai aprender como que isso acontece. Como que as pessoas são atraídas a Cristo. E aí outro texto que vai falar também sobre isso, todos. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 22. Olha só o que diz aí
15 e 22. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todas as pessoas são vivificadas em Cristo? Não. Esse todos aí que ele fala de Adão, todos morreram? Sim, aí vai significar sim todas as pessoas, todos os homens. Como a gente viu na primeira aula aí, que vai falar sobre a depravação total. Sim, todos os homens morreram. Aí ele vai falar, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, esse todos que serão vivificados em Cristo não são todas as pessoas. Não é cada indivíduo que foi vivificado em Cristo. Aí, outro texto aí que a gente vê é Colossenses. Colossenses 1:28. Colossenses 1:28 vai dizer o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentem todo homem perfeito em Cristo. Esse todos os homens aqui também não significa cada indivíduo do mundo, mas sim somente os eleitos. Porque ele vai falar que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não é, então, a gente não pode interpretar esse texto aí como cada indivíduo, né? Cada homem sendo apresentado em perfeito estado por Cristo. E aí a gente vai chegar nos dois últimos textos aí que, pelos arminianos, são considerados os textos que como assim, eles falam e é como se fosse o game over para os calvinistas. É como se fosse o calcanhar de Aquiles dos calvinistas. Aí a gente vai ver agora, 2 Pedro 3:9. Eles dizem que se eles falarem esses textos aqui para os calvinistas ficam sem saída. 2 Pedro 3:9. Ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, como que a gente pode interpretar esse texto aí de 2 Pedro 3:9? Que ele vai dizer que o Senhor quer que nenhum pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Como a gente pode interpretar esse texto? A gente também vai ter que ver o verso 9 e ler mais com cuidado. O que Pedro está dizendo? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Convosco quem? Para quem que Pedro está escrevendo? Para cristãos. Ele está dizendo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí, esse arrependimento, irmãos, não é o sentido de arrependimento. Mas Pedro estava exortando os irmãos que existiam alguns irmãos que estavam cometendo alguns pecados e eles estavam pedindo para que eles chegassem ao arrependimento, dizendo, olha, vocês estão errados, vocês precisam melhorar, vocês precisam se arrepender. Então, ele dizendo, senão que todos cheguem ao arrependimento aí, ele está falando para cristãos. Não é para ímpios, para que todos os ímpios cheguem ao arrependimento. Todos os ímpios vão chegar ao arrependimento? Não. E aí, chega agora no versículo de João 3,16, que é o mais usado aí pelos arminianos para dizer que Cristo morreu por todos. João 3,16, que todos já sabem de cor, né? Dizendo que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. E aqui, a gente vai ter que ver alguns outros textos, porque os arminianos interpretam esse texto aqui como um mundo, como se fosse cada indivíduo. E a gente vai ver outros textos de João, como que João interpreta o mundo aqui. E aí, João, você está no... Volta só um pouquinho, João 1:10. Tem o livro, tem outro texto que os arminianos usam, que é 1 João 1:2, mas vai falar também sobre Deus amar o mundo inteiro, e a mesma coisa aqui de João 3:16, tá? Agora, volta só um pouquinho, João 1:10. O que diz João 1:10? Ele diz o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A gente sabe que esse primeiro mundo aqui se refere, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Sim, aí sim, o mundo foi feito por intermédio dele. Aí sim vai falar de todas as coisas, né? O sentido mais amplo. Aí depois ele vai falar, mas o mundo não o conheceu. Se a gente entender que o mundo é cada indivíduo, a gente cai em contradição, porque se a gente entender que o mundo, cada indivíduo não o conheceu, a gente tem uma contradição dizendo, bom, se ninguém o conheceu, né, a gente vê que quando Cristo veio ao mundo, pessoas o conheceram, pessoas o seguiram. Então a gente não pode usar esse texto aqui para dizer que o mundo é cada indivíduo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sim, isso mesmo. É igual o Guilherme falou aqui, não sei se vocês chegaram a ouvir aí, que no versículo 11 ele vai dizer, veio para os que era seu e os seus não receberam. Então esse mundo aqui que não conheceu é um sentido de o povo de Israel, não cada pessoa individual, cada ser do mundo inteiro. E aí, a gente vai continuando. A gente vai continuar lendo João. João 1:29. E vai dizer o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, então, se você for usar esse texto aqui como cada indivíduo, você vai ter que dizer que tira o pecado de cada indivíduo do mundo. E logo todos seriam que ser salvos. E aí você vai cair no universalismo, porque se todos são salvos, se ele tira o pecado de todos, logo não vai existir inferno. Eu vi uma pregação de um pastor aí famoso, que está no YouTube aí. Não, o nome dele é Ed... Não, Ed alguma coisa. Ed Revix. Não, eu não lembro se é esse sobrenome, mas eu sei que começa com Ed. Ele vai dizer que uma pessoa chega no céu, né, no banquete lá, aí ela vai sentar na cadeira, aí chega um anjo para ela e fala assim, não, você não pode sentar aí. Mas por que não? Esse lugar está reservado. Mas para quem? Para Herodes. Aí ele foi, sentou na outra cadeira. Não, você não pode sentar aí também não. Mas por quê? Está reservado. Para quem? Para Nero. Nero está aqui? Tá. Aí vai, senta na outra cadeira. Não, você não pode sentar aí também não. Mas por quê? Mas é porque esse lugar é para Hitler. Ué, Hitler está no céu? Ele está aqui. Você não... Aí o anjo fala para ele, você não entendeu o que João 1:29 está dizendo, não? João 1:29 vai dizer que Cristo tirou o pecado de todo mundo. Logo, ele tirou o pecado de todas as pessoas. Aí ele vai dizer, continua dizendo na pregação, que você já tem um lugar reservado no céu. Você precisa só viver de uma forma pacífica, de uma forma que você não machuque as outras pessoas, que você... sabe? E as pessoas ouvindo isso e falando, glória a Deus, isso aí mesmo. Entendeu? Então, você interpretar esse... e você entendendo esse texto aqui de João 1:29, que Deus tira o pecado de todo mundo,
como se fosse cada indivíduo, você cai nisso. Nessas bobagens aí que a gente vê no YouTube. E as pessoas acreditando, irmão. Dizendo, não, é isso mesmo. João 6 agora, João 6,33, vai dizer o seguinte. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Um texto aí também, os arminianos, dizendo que ele dá vida por cada indivíduo. Cada indivíduo, Cristo veio para dar a vida por cada indivíduo do mundo. Né? Eles usam esses textos aí. E aí a gente vai ver, mas o que está dizendo o texto então? A gente vai ver o sentido do texto lá em Apocalipse 5:19, mas não agora. A gente vai ver ainda outros textos de João, ainda seguindo o pensamento joanino. João 16, verso 8. O que vai dizer João 16, verso 8? João 16, verso 8 vai dizer o seguinte. Já estamos acabando, irmão, só mais um pouquinho. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como que a gente pode ler isso aqui no sentido dos arminianos? Ele virá convencer cada indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente entende aqui, então, o mundo como cada indivíduo, então Cristo vai convencer cada indivíduo da justiça, do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Né? Então, cada indivíduo do mundo é convencido do pecado? Não. A gente vê isso no nosso dia a dia, que as pessoas não estão convencidas do pecado, elas não estão convencidas do juízo e da justiça de Deus. Então, você interpretar o mundo, vai ter que interpretar isso aqui. Ele vai vir convencer todo indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. E aí agora, primeira epístola de João 5:19. João 5:19. João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aí como que eles leem? Eles leem assim: sabemos que somos de Deus e que cada indivíduo do mundo jaz no maligno. Então, cada indivíduo que jaz no maligno, vocês jazem no maligno? Né? Então, você entender aqui esse texto como cada indivíduo, é você querer forçar o texto. Porque o texto está dizendo, sabemos que somos de Deus. Aí, João escrevendo, né? E que o mundo jaz no maligno. Esse mundo inteiro aqui, que jaz, esse jaz aqui, significa que, em outras, não sei se você está com outra interpretação aí de jaz, mas sob o controle. O mundo, aí ele está dizendo assim, está sob o controle do maligno. Então, você tem que tomar cuidado. Aí, então, irmão, como que a gente pode entender esse mundo de João? O texto que a gente já leu também, João 5:9, que ele vai falar sobre a compra. Ele vai dizer em Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Entoavam novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o sentido aqui que João dá para o mundo. E aí tem um outro texto aí de Apocalipse 7:9, que é interessante também. Apocalipse 7:9 diz o seguinte: depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé, dizendo diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, o sentido de mundo para João é esse, irmãos. Um sentido de inúmeras pessoas vindo de todas as nações, vindo de todas as tribos, vindo de todos os povos, vindo de todas as línguas. Uma grande multidão que não podia se enumerar.
Esse é o sentido aqui de mundo que as cartas joaninas vai nos dar. Não cada indivíduo como é interpretado pelos arminianos. E aí, esse é o grande sentido, e esse é a expiação limitada. Cristo veio morrer pelos eleitos. Não veio morrer por cada pessoa individual, e ele não veio abrir as portas para que quem quisesse podiam ser salvos, né? E aí, se os irmãos aqui tiver alguma pergunta, ou tiver pergunta ali na live, não sei. Alguma pergunta? Amém, irmãos? Se os irmãos tiverem alguma dúvida aí, não sei se não estou enxergando aqui da live, mas acho que não tem pergunta não. Alguns vão dizer expiação definida, né? E tem um outro nome que agora eu esqueci. Eu sei que alguns vão dizer sobre expiação definida, que é aquilo que a gente falou no começo, que Cristo veio morrer por um grupo definido de pessoas, não é todas as pessoas do mundo, mas sim veio morrer, resgatar e pagar o preço e comprar pelo seu sangue um grupo definido de pessoas. Quem é esse grupo definido? Os eleitos. Então, ele não veio morrer por todas as pessoas, ou como né? A expiação eficaz, no sentido de que a morte dele foi eficaz somente para os eleitos, né? Não. Logo não tem eficácia, né? Porque se Cristo morreu por todos, e se todos não vão ser salvos, então... Porque lá em Isaías 53, ele vai falar que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ter alegria, né? Alguma coisa assim, e se alegrará. Então, se você tem que entender assim, se ele veio morrer por todos, e aí nem todos vão ser salvos, como ele então vai se alegrar do seu penoso trabalho? Né? Ele teria que ser a pessoa mais triste do mundo, né? Porque ele fala assim, eu vim, morri por todos, mas nem todos vão ser salvos. Que fruto do penoso trabalho, né? Então, irmãos, se você interpretar esse texto aí como se Cristo morreu por todas as pessoas, é um grande equívoco, né? Você tem que saber aí os textos, interpretar, ver os contextos e não ficar seguindo essas mensagens desses irmãos aí que falam que Hitler está no céu, não sei quem está no céu, né? Tomar cuidado. E aí, então, irmãos, é isso. Aí, semana que vem a gente vai falar sobre a graça irresistível e continuarmos aí os nossos estudos. Então, quem assistiu essa live ou vai assistir depois, compartilha com os irmãos aí. E semana que vem a gente espera por vocês aqui presencialmente. Amém? Vamos orar. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui presentes, aprendemos sobre a Tua palavra, aprendendo sobre Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Nesse mundo que nós vivemos hoje, onde muitas coisas são faladas, mas nós te damos graça, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos reunir e aprender mais sobre Ti. E isso tem sido de grande eficácia para cada um de nós, porque nós estamos crescendo no seu conhecimento e nos fortalecendo e ajudando uns aos outros. Então, Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui presentes, que Teu Espírito Santo os ajude, que o Seu Espírito Santo os console, sabendo, Senhor, que o Senhor morreu pelos Teus. Isso nos dá, Senhor, uma grande alegria, sabendo, Senhor, que nada pode nos separar do Teu amor, sabendo que a Tua compra, o derramamento do Teu sangue foi eficaz, não foi em vão, Senhor. Nós te damos graças por tudo e que esse trabalho continue e cresça e mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Nos dá um dia de paz, de alegria, e seja feita a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.